Todos nós teremos que fazer uma transição, mas um momento para essa transição é quando tivermos servido ao nosso propósito na Terra. E, embora possamos esperar a transição, não esperamos mais pela morte. Ao perder o medo da morte, somos libertados da maioria das doenças deste mundo. E, mesmo com um movimento parcial nesse sentido, não somos mais a mesma pessoa que éramos antes. Não estamos mais temendo as condições e circunstâncias externas. Passamos para outro grau de consciência. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a transição da morte e a mudança da consciência. Dentro desses assuntos, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o assunto da iluminação espiritual? Ô Gilson, a visão da vida livre da ilusão do pensamento que retrata a vida a partir dos seus enquadros, de seus conceitos, crenças, opiniões, julgamentos. A presença da vida livre do pensamento, desse formato de pensamento, é a visão iluminada, é a visão de ser. Quando você pergunta o que é iluminação, a que se trata da ciência da vida, como ela de fato é. Sem a ilusão que o pensamento tem estabelecido, tem construído e está sustentando sobre a vida. Nós estamos vivendo a vida que o pensamento tem estabelecido, que o pensamento tem construído. Seu modo de olhar para o momento presente, observe isso, é a partir de ideias que você traz em você, que você carrega com você, tendo por base todas as experiências que você viveu no passado. Ou seja, o seu contato com a vida não é um contato real com aquilo que aqui está presente. É uma sobreposição a essa realidade. Essa é uma forma de desfiguração, de alienação do momento presente. Nós estamos vivendo, Gilson, no princípio do pensamento. Me refiro ao pensamento psicológico, não ao pensamento técnico, ao pensamento prático, objetivo. Não é desse pensamento que estamos falando. Estamos falando de um pensamento que aqui nós temos chamado de pensamento psicológico, porque é o pensamento que retrata uma sugestão do que seria, do que deveria ser, do que poderia ter sido. Aqui se trata de uma qualidade de pensamento que se sobrepõe à realidade como ela acontece, imaginando, tirando conclusões, avaliações. Essa é a mente presente na maioria de nós.
Portanto, como seres humanos, nós estamos vivendo alienados da vida como de fato ela é, porque estamos presos ao padrão do pensamento psicológico. Você pergunta o que é iluminação, o que é realização de Deus, o que é essa visão da vida? É algo que está além da mente. É comum no ser humano o estresse, o nervosismo, a ansiedade, a dor da solidão, a culpa, a raiva, o medo, a inveja, a ambição. O ser humano, geralmente, é algo comum a todos, as diversas formas de sofrimento interno, de sofrimento psicológico, em razão da presença desta qualidade de pensamento. Nós não sabemos lidar com a vida como ela é, porque estamos lidando com a vida a partir do que o pensamento diz. E isso ocorre porque estamos vivendo em uma qualidade de consciência que é a consciência egóica, que é a consciência da pessoa, deste mim. A realidade deste ser é a verdade de Deus, é a compreensão da vida em amor, inteligência e liberdade. Essa é a presença do despertar da consciência, da real consciência, da real felicidade. Algo possível para cada um de nós. Quando temos a presença desta visão divina. O que alguns chamam de iluminação espiritual ou realização de Deus. O que nós temos conhecido como seres humanos e estamos vivendo assim há muito tempo é uma outra coisa. Nós não conhecemos a verdade porque estamos presos ao velho modelo da consciência egocêntrica, da mente egóica. Desta forma como o pensamento em nós representa a vida, dá significados para ela. Será possível nos libertarmos disso? Esta libertação ou liberação desta condição é a verdade da iluminação espiritual. Não é aquilo que alguns acreditam por iluminação. Há muita fantasia a respeito disso. Nós deixamos de lado tudo aquilo que o pensamento também construiu de uma forma imaginária sobre esse estado. Na verdade, se trata de um estado livre de todos os estados que a mente conhece, que a mente reconhece, que o pensamento possa imaginar. Estamos falando de algo fora do conhecido. Esta é a ciência deste ser. Quando você vem e pergunta sobre esse encontro com Deus, esse encontro com a verdade, esse encontro com a iluminação, a nossa ideia em geral é de algo, por exemplo, para ser encontrado, obtido, realizado. Nós não temos ciência do que de fato isso representa. Aqui a investigação do assunto. É nisso que aqui estamos interessados.
E essa investigação irá nos mostrar que nós estamos lidando com algo para amanhã. Deus não é uma realidade lá fora, em algum lugar, e naturalmente no tempo, separada da vida aqui acontecendo, neste instante. Não é? Essa realidade de Deus não será encontrada por alguém. A visão desta realidade divina é ela que vem, é ela que se aproxima, é ela que assume aqui esse espaço, que já é dela, quando a ilusão termina. Assim, esse encontro com Deus, ou esta realização espiritual ou iluminação, não é algo que você produz, é algo que se revela quando o sentido do eu não está mais presente. Portanto, o nosso trabalho aqui consiste, dentro desta investigação, em investigarmos a natureza do pensador, do experimentador, desta pessoa, que também se vê como o buscador espiritual. Quando isso termina, aquilo que aqui já está presente se revela. Quando isso se revela, a ilusão não está mais. Essa clareza, lucidez, compreensão é chamada de iluminação espiritual. Uma vida livre de toda forma de sofrimento, de toda forma de confusão. Uma vida em inteligência, em liberdade. Uma vida real. Sim, porque a vida que nós conhecemos não é real. É a particular vida da pessoa. Aqui estamos apontando para uma qualidade de vida livre dessa ideia de alguém, para se livrar daquilo que lhe faz sofrer, para alcançar aquilo que possa lhe trazer preenchimento, lhe trazer prazer. Esse é o verdadeiro encontro com a realidade divina. Esta é a presença da realização de Deus. A vida livre do sofrimento é a vida livre do ego. Portanto, a real resposta para esta pergunta sobre iluminação espiritual, o que ela representa, é algo que será compreendido de uma forma direta nesta vivência. Sem o sentido de separação entre você e a vida como ela acontece, fica claro a realidade daquilo que aqui está presente, que não sofre. É o sentido do eu presente, é o sentido do ego, desse que se separa para rejeitar, para julgar, para comparar, para fazer escolhas, para buscar alguma coisa. É a presença do sentido egóico, criado pelo pensamento, sustentando a ilusão de uma entidade que se vê separada da vida, que se vê separada de Deus, que se vê separada do outro, que está criando sofrimento. Se isso termina, a vida se mostra como ela é. Para a própria realidade da vida que é você, em seu ser, sem qualquer separação.
Portanto, a iluminação espiritual é a ausência da separação entre você, Deus e a vida. O experimentar direto desta vida é possível para você. É o que estamos aqui trabalhando. Esses diversos vídeos aqui no canal têm esse propósito. Os encontros online que nós temos, os encontros presenciais, os retiros, têm este propósito. Assumirmos a verdade sobre isso nesta vida. Mestre, sobre esse tema, a gente tem uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: como saber se estou realmente evoluindo espiritualmente ou só me enganando? Ô Gilson, aqui já nos deparamos com uma crença. A ideia de alguém evoluindo espiritualmente. A ideia de alguém querendo saber como isso se processa e se isso está acontecendo para ele. Há uma realidade, Gilson, aqui presente. É a realidade de ser. Não existe tal coisa como o vir a ser. Nós fomos condicionados a esse modelo de pensamento. Nessa ideia, o pensamento é de se tornar, é de alcançar, é de obter alguma coisa no futuro. Para mim, para este eu. Assim, nós temos a ideia de alguém dentro de um processo de vir a ser. Nós fomos educados para pensar assim. No entanto, ao lidar com a realidade divina, não estamos lidando com algo dentro do tempo, que faz parte do tempo. Toda essa ideia de tempo é basicamente uma ideia. Sim, nós temos a evolução tecnológica, científica. Nós temos a evolução na botânica. Nós temos a evolução neste aspecto de sonho, de existência humana. Uma criança, ela evolui, ela cresce, ela deixa de ser criança, se torna adolescente, depois jovem e depois adulto, depois casa, e agora é um pai de família, é uma mãe de família. Depois vem a velhice. Então, há todo um processo de evolução, mas do ponto de vista interno, no que diz respeito à realidade de ser, não existe tal coisa como uma separação entre a realidade divina da vida como ela é e deste mistério que é ser. Nós estamos projetando neste campo aquilo que estamos vendo lá no outro campo, no campo tecnológico, científico, biológico. Temos a mudança, o crescimento, a evolução. No entanto, aqui, nós estamos colocando no terreno psicológico a ideia de uma evolução para uma entidade que se vê presente na experiência como um elemento que se separa da própria experiência. Acabamos de colocar aqui algo que o pensamento está estabelecendo. O que é, na realidade, uma ilusão. Há algo aqui presente
mas que não faz parte do tempo, não faz parte do pensamento. Algo que transcende o tempo. E essa realidade é atemporal. Aquilo que é você em sua natureza essencial é atemporal. Aquilo que você parece ser, demonstra ser aquilo que você é como pessoa. É a presença de um modelo psicológico de existência ilusória. É isso que desaparece, é isso que se dissolve na constatação da realidade daquilo que aqui já está presente. No entanto, isso que aqui já está presente não cresce, não evolui. É algo que transcende o tempo, transcende o conhecido, transcende o pensamento. É apenas na noção do pensamento que temos a noção de alguém para crescer, para evoluir. Quando o pensamento não está, algo novo está presente. Esse algo novo é o mistério, é o desconhecido, é aquilo que é atemporal, ou seja, é aquilo que está além do tempo, fora do tempo. Aqui o nosso trabalho consiste em assumir esta verdade. A ciência da realidade de ser é a realidade de Deus. Não está dentro do conhecido. Não está dentro do vir a ser, do alcançar. Não faz parte do tempo. A beleza do encontro com o divino é a revelação da verdade de Deus quando a ilusão não está mais presente. A ilusão deste eu, desta pessoa, deste modelo psicológico de existência. Um modelo criado e sustentado pelo pensamento e, portanto, dentro da ilusão. É o que estamos aqui com você, trabalhando dentro desses encontros. A verdade de ser é amor, felicidade, liberdade. É aquilo que é indescritível, eterno e atemporal. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente ter uma compreensão dessas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e mais impactante, é que pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea entramos no estado meditativo, temos uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.